Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para a vida de Davi. E estamos no segundo livro de Samuel e no capítulo 17. Nós vemos que Davi está a passar uma fase tremendamente difícil na sua experiência de vida. Ele é um homem que até aquela altura tinha encontrado constantemente vitórias. É verdade que tinha tido algumas dificuldades, mas a sua vida era marcada por grandes triunfos. Agora, diante de uma situação bastante difícil, ele tem de reagir. Ele encontra-se numa situação em que o seu próprio filho procura roubar-lhe o trono. É realmente uma situação em que Davi talvez nunca sonharia, mas realmente ele está a ceifar aquilo que de alguma forma ele foi semeando. Sabemos que Davi, depois de ter pecado com Batseba, ele realmente foi colhendo os frutos amargos das suas decisões. E o seu próprio filho, Absalão, procurou então usurpar o trono ao seu pai Davi. E o fez da pior forma. Realmente foi preparando de uma forma dissimulada este ato durante 4 anos e então tentou, pela força das armas, alcançar esse trono. Davi, por sua vez, não queria mal ao seu filho e em vez de enfrentar imediatamente Absalão com a sua tropa de elite, que sabemos que era de facto uma das mais poderosas tropas da altura, ele em vez disso, ele retirou-se de cena. Provavelmente muito triste e angustiado, não esperando que dentro da sua própria casa surgisse uma situação destas. E realmente aquilo que mais dói é quando nós sentimos atraiçoados, talvez, quando nos sentimos desamparados por aqueles que são os nossos entes queridos. E eu imagino aquilo que Davi estaria a sentir no seu íntimo ao ver que o seu filho mais velho, aquele que seria o príncipe herdeiro do trono, tomar por usurpação o trono antecipadamente. Para todos os efeitos, Davi deixou para trás Usai, que era um dos seus conselheiros. Ele deixou no palácio para, de alguma forma, ele poder ir travando Absalão na tentativa de alcançar Davi, ou tentando, de alguma forma, também ajudar Absalão a não cometer demasiados erros no sentido de prejudicar o povo de Israel. E dessa forma vemos que Davi era um rei mesmo assim cauteloso. Apesar de Absalão estar à procura de usurpar o trono, apesar de ter conseguido Absalão que um grupo se juntasse a ele, Davi estava preocupado com o povo de Israel, em particular com os habitantes de Jerusalém. Por isso ele se retira de Jerusalém e foge. De alguma forma, esta é a situação mais terrível que Davi vive na sua vida. Então estamos no capítulo 17 e vamos ver então estes primeiros versos deste capítulo 17 do livro de 2 Samuel. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a pudesse abrir e juntos vamos caminhar pelas páginas da Bíblia lendo estes textos tão bonitos das Escrituras e que têm ensinamentos tão profundos para nós. Diz assim estes textos da Palavra de Deus, que retiramos deles lições tremendas. Diz assim: Agora disse-lhe Aitofel, dá-me 12.000 homens para que vá atrás de Davi esta noite. Cairei sobre ele enquanto está cansado e abatido, e as suas tropas ficarão em pânico e fugirão. Procurarei matar apenas o rei, poupando os que estão com ele, os quais te trarei posteriormente. Absalão e todos os anciãos de Israel aprovaram este plano. Aqui temos o conselho de Aitofel. Já tínhamos começado a ver no último programa que Aitofel tem dado conselhos que não são, por um lado, sábios, por outro lado, são conselhos que iriam tentar consolidar realmente o reino de Absalão. Absalão estava a ouvir este conselho de Aitofel. É um conselho realmente terrível, um conselho que procura exterminar Davi e retirá-lo de cena de uma vez por todas. Mas
Aitofel não era o único conselheiro que Absalão tinha. E diz assim o verso 5. No entanto, Absalão ainda deu a seguinte ordem: perguntem a Husai, o argita, o que é que ele pensa sobre este assunto. Quando Husai chegou, Absalão pô-lo ao corrente do plano de Aitofel e perguntou-lhe: qual é a tua opinião? Achas que devemos seguir os conselhos de Aitofel? Se não tens a mesma opinião, fala à vontade. Pois bem, respondeu Husai, desta vez Aitofel enganou-se. Conheces bem o teu pai e os seus homens, são valentes guerreiros e provavelmente estão tão revoltados como uma ursa a quem tenham roubado as crias. Além disso, o teu pai, que é um velho soldado, não iria passar a noite no meio da sua tropa. Muito possivelmente, ele já está escondido em alguma caverna ou em alguma gruta. Quando aparecer para atacar, bastará que alguns dos teus homens caia para que gere o pânico e que todos se ponham a gritar como a tua gente está sendo morta toda. Então, até os mais bravos de entre eles, mesmo com o coração de leão, ficarão paralisados de medo, porque todo o povo inteiro sabe como o teu pai é um homem poderoso e como são corajosos os seus soldados. Portanto, a minha sugestão é que mobilizes todo o exército de Israel, desde Dan até Beerseba, para que a tua força seja grande. Acho mesmo que deverias conduzir pessoalmente esse exército e quando nos encontrarmos com ele, poderemos destruí-lo na totalidade, sem que fique um só com vida. No caso do teu pai se ter escondido em alguma cidade, teremos de qualquer forma todo o exército de Israel sob as tuas ordens e poderemos levar cordas, derrubar as muralhas e fazer delas um montão de pedras num vale mais próximo. Podemos notar aqui que Husai agiu com astúcia. Deu uma sugestão bastante diferente daquela de Aitofel e esta proposta realmente é uma proposta que vai favorecer Davi. Aitofel realmente tinha uma certa razão. Davi estava desprotegido neste momento, estava cansado e se ele fosse atrás de Davi, provavelmente alcançá-lo-ia numa situação desfavorável. Nesse sentido, Aitofel deu um ótimo conselho. Por outro lado, Husai deu um conselho muito sábio e astuto. Não se poderia comprometer logo à partida, que estava do lado de Davi, mas ao mesmo tempo deu um conselho que aparentemente era sábio. Absalão deveria rodear-se de um maior número de tropas. Aquilo que ele disse a respeito de Davi era profundamente verdade. Davi era um excelente guerreiro. Os homens que estavam com Davi eram homens valentes, homens experimentados na guerra, que certamente não iriam tombar facilmente numa batalha. Estes homens tinham acompanhado Davi desde que Saul o perseguia, e por isso mesmo eram homens experimentados, quer em termos de estarem escondidos e a fugir dos ataques de Saul, quer em batalha, em campo aberto, quer sendo eles a promover a batalha. Então eram homens de guerra, homens capazes, homens valentes, e nesse sentido Husai tinha muita razão. Era preferível Absalão juntar um maior número de tropas e dessa forma tentar então combater contra o exército do seu pai. Então vemos que Husai estava a agir com sabedoria no sentido de proteger Davi, mas ao mesmo tempo dando conselhos realmente sábios a Absalão. Então o texto bíblico nos diz no verso 14: Absalão e todas as outras pessoas acharam o conselho de Husai melhor que o de Aitofel. Mas o Senhor quem estava a interferir para que a opinião deste último fosse derrotada, embora fosse mais sensata. Mas isto era para que a iniciativa de Absalão falhasse. Husai disse a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, o que Aitofel aconselhara e o que ele próprio contrapusera. Depressa, disse-lhes, procurem Davi e digam-lhe que não fique nas margens do Jordão esta noite, mas que passe já para além do deserto, senão morrerá ele e todo o seu exército. Jonatas e Aimaz tinham ficado em En-Rogel, para não serem vistos a entrarem e a saírem da cidade. Tinham combinado antes que uma criada lhes levaria as mensagens a ser entregues a Davi. No entanto, houve um rapaz que os viu deixar En-Rogel para ir ter com Davi, e que veio dizer a Absalão. Contudo, eles puderam ainda ocultar-se em Baurim,
onde alguém os escondeu dentro de um poço no seu jardim. A mulher desse indivíduo pôs um pano a tapar a boca do poço, deitou-lhes grão em cima como se fosse para secar ao sol, e ninguém suspeitou do esconderijo. Quando a gente de Absalão chegou ali e perguntou à mulher se tinha visto Aimás e Jónatas, eles disse-lhes que tinha atravessado ao ribeiro e passado além. Assim, cansaram-se de os procurar e voltaram para trás. Os 2 filhos dos sacerdotes, entretanto, saíram do poço e correram até junto de Davi. Rápido, depressa, atravessa o Jordão, esta noite mesmo. Deram-lhe então a conhecer o que Aitofel tinha aconselhado, a que ele fosse capturado e morto. Davi e todos os que estavam com ele atravessaram o rio durante a noite e de madrugada já estavam do outro lado. Temos aqui o resultado, de alguma forma, do plano de Husai. Ele, de alguma forma, trava a que Absalão não vá já de imediato atrás de Davi com o seu exército, pois realmente seria uma catástrofe para Davi. O verso 14 mostra que este plano de Husai não era realmente só seu. Deus, de alguma forma, estava por detrás a fazer com que Absalão desse ouvidos àquilo que Husai está a dizer. O verso 14 nos diz: mas que o Senhor é quem estava a intervir para que a opinião deste último, portanto, de Husai, fosse ouvida e a de Aitofel fosse derrotada. Vemos que estes textos aqui mostram que Deus estava a agir. Ou seja, mesmo quando há injustiça, mesmo quando há pessoas que estão a trabalhar para o mal, Deus está atento e Deus vai intervir no sentido de que as situações não sejam tão dramáticas como alguns gostariam que fosse. E foi o que Deus fez aqui, não permitindo que as ações de Aitofel tivessem tido bom êxito, porque Deus realmente estava a agir. E o verso 23 diz que Aitofel, vendo que o seu conselho não foi seguido, albardou um jumento e foi para a povoação onde morava, pôs em ordem as suas coisas e enforcou-se. Assim morreu e foi enterrado junto do seu pai. Vemos aqui que realmente este Aitofel era um homem com alguns problemas, com dificuldades, pois não aceitaram a sua opinião e o que ele fez foi pôr termo à sua vida. Talvez alguns que me estão a ouvir já tenham pensado nesta opção de pôr termo à vida. Eu gostaria de lhe dirigir uma palavra neste momento. Não é realmente uma solução. Talvez as razões que o levam a pensar assim, em pôr termo à vida, se calhar são simples como estas que Aitofel viveu. Alguém o contrariou, alguém não quis ouvir a sua opinião, você se sentiu rejeitado e por isso mesmo acha que é uma razão suficiente para pôr termo à sua vida. Eu gostaria de dizer que essas não são razões para terminar. Realmente a morte não é a solução para este tipo de situações. Eu gostaria que você procurasse outras soluções, mas não colocasse essa como uma hipótese. Realmente o pôr fim à vida não é solução. E não é solução, eu gostaria de adiantar 2 razões. A primeira é porque não é da vontade de Deus. Deus não deseja que cada um de nós faça isso. É contrário àquilo que Deus nos ensina. Deus quer lhe trazer vida e vida abundante. E é necessário que você possa desfrutar dessa vida que Deus lhe quer dar. Por outro lado, em segundo aspecto, ou uma segunda razão pela qual pôr termo à vida não é a solução, é porque Deus realmente vai trazer a solução. Deus é a solução para os nossos erros, para os nossos problemas. Talvez você está a enfrentar uma situação dramática. Talvez você está a ter o peso na sua consciência de um pecado ou de alguma coisa que fez no passado que não se consegue livrar dela. Eu gostaria de desafiá-lo a confessar isso a Deus. A dizer: Deus, eu não suporto mais viver desta forma. Eu confesso a angústia em que vivo e eu entrego nas tuas mãos esta angústia. Então deixe essa angústia nas mãos de Deus. Mas não procure uma solução de colocar termo à sua vida. Essa não é realmente a resposta de Deus. Talvez você se sente só, sente uma solidão profunda no seu íntimo. Eu quero dizer, porque a Bíblia o diz, que o Espírito Santo é aquele que está ao seu lado, é o seu companheiro do dia a dia. Você pode dirigir a sua oração, os seus pensamentos, a sua conversa para Deus.
E Deus vai ouvi-lo. E Deus vai estar ao seu lado. Você vai sentir a presença de Deus no momento em que entregar a sua vida nas mãos de Deus. Assim como Davi, apesar de viver uma angústia terrível porque o seu filho estava contra ele, Deus estava ao seu lado e ele o adorou, como vimos nos últimos programas. Mesmo assim, Davi estava com Deus. Você também pode ter essa experiência de passar o tempo com Deus, de que essa solidão, esse vazio que você sente, pode ser preenchido pela ação do Espírito Santo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus neste momento. Rejeite esses pensamentos de suicídio, como Aitofel, que não teve a coragem de permanecer vivo e tomou o rumo de pôr fim à sua vida. Não faça isso, mas tome a decisão hoje de ter uma vida e uma vida que vale a pena. Essa vida que vale a pena é só ao lado daquele que é o Criador da vida, que é o próprio Deus. É conhecendo a palavra e vivendo a palavra que nós podemos ter então uma vida e uma vida abundante. E é isso que Deus lhe quer dar através da sua palavra. Por isso, olhe para aquilo que o texto bíblico lhe está a dizer e ouça aquilo que Deus está a querer falar consigo. E dê um rumo diferente à sua vida, trazendo para a sua vida as soluções que Deus tem para si. Mas o texto bíblico continua e diz: E Davi em breve chegou então a Manaim. Absalão, durante esse tempo, mobilizou todo o exército de Israel e atravessou o rio Jordão. Nomeou a Amasa como general do seu exército, em substituição de Joabe. Amasa era um primo em segundo grau de Joabe. Seu pai era Itra, um ismaelita, e sua mãe Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Nós vemos aqui que o que está a acontecer é uma guerra civil. Irmãos contra irmãos, primos contra primos, filho contra pai. E era exatamente isto que Absalão estava a promover. E é uma tristeza quando isto acontece. E Absalão estava a promover realmente a divisão das famílias, a separação das famílias. E é muito triste quando há no nosso meio pessoas assim. Pessoas que separam famílias por questões às vezes de poder, questões às vezes de egoísmo, questões às vezes de orgulho, e levam com que as famílias se separem. É triste ver situações deste género. Talvez hoje as pessoas já não pegam em armas para fazer uma guerra civil no nosso país, mas muitas vezes acontece isto, por partilhas de terrenos, por heranças, por esta razão ou por aquela, as famílias se vão degladiando, se vão separando. E as atitudes continuam a ser as mesmas, as razões continuam a ser as mesmas. É o egoísmo, é o orgulho, é a sede do poder, que muitas vezes levam as pessoas a se separarem. Os pais se separam, a mãe vai para um lado, o pai para o outro, os filhos para um lado, os primos para o outro, não se conseguem conversar, e tudo por razões muitas vezes que não são realmente razões. Mas de volta aqui ao texto bíblico, no verso 26, diz: Absalão e as tropas de Israel acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Mahanaim, foi muito bem recebido por Sobi, filho de Naás de Raabe, um amonita, e por Maquir, filho de Amiel de Lodabar, e por Barzilai, um gileadita de Rogelim. Trouxeram-lhe então colchões, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas também torradas, assim como mel, manteiga e queijo. Porque diziam: deve estar muito cansado e com fome e com sede, depois de uma marcha tão longa pelo deserto. Vemos que estas pessoas aqui estavam realmente preocupadas com aquilo que Davi estava a viver. E eles vieram de alguma forma prestar uma certa homenagem, mas ao mesmo tempo um cuidado a Davi, que estava numa situação difícil. Chegamos assim então ao capítulo 18 e o verso 1 diz: Davi então nomeou comandantes de companhias para as tropas que o seguiam. Um terço foi colocado às ordens do irmão de Joabe, Abisai, filho de Zeruia. Outro terço sob o comando de Itai, o Giteu. O monarca planeou conduzir ele próprio as suas forças armadas, mas os conselheiros objetaram a isso fortemente. Não deves fazer tal coisa, porque se tivermos que fugir, e mesmo que aconteça que metade de nós venha a morrer, eles não ligarão a isso, visto que só pretendem a tua pessoa. Tu vales mais do que 10.000 de entre nós.
Portanto, é muito melhor que fiques aqui na cidade e que nos mandes ajuda se vier a precisar. Bom, pois seja como melhor vocês entenderem. Assim ficou à porta da cidade, até que toda a tropa passou. Deu mais a seguinte ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: peço-vos, por amor de mim, que tratem bem o meu rapaz Absalão. Todos os soldados ouviram esta recomendação do soberano. A batalha então travou-se na floresta de Efraim e as tropas israelitas foram batidas pelos homens de Davi. Houve mesmo uma enorme matança. 20.000 homens deixaram ali as suas vidas. A luta estendeu-se por todo aquele campo e foram mais os que desapareceram nas florestas do que os que foram mortos. Vemos aqui que Davi é realmente um homem de grande coração. Mesmo com seu filho a persegui-lo, ele continua preocupado com o seu filho e não quer que ele sofra nenhuma ferida ou não seja maltratado pelos seus generais. O verso 9 deste capítulo 18, 2 Samuel, diz: durante a batalha, Absalão encontrou-se com alguns dos homens mais chegados a Davi e, ao pôr-se em fuga na sua mula, este meteu-se debaixo das ramagens espessas de um grande carvalho, ficando-lhe a cabeça presa ali. A mula continuou a correr e deixou-o assim pendurado. Um dos homens de Davi viu e veio dizer a Joabe: o quê? Então tu viste-o nessa situação e não o mataste? Exclamou Joabe. Ter-te-ia recompensado generosamente e promovido a oficial. Mas eu é que nem por uma fortuna o teria feito, replicou o homem. Todos nós ouvimos o rei dizer-te a ti, a Abisai e a Itai: por amor de mim, peço-vos que não tratem mal o meu rapaz Absalão. E se tu tivesses traído o rei, matando-lhe o filho, o rei com certeza que haveria de descobrir quem o fez e tu haverias de ser o primeiro a acusar-me. Vemos como Joabe queria que este assunto ficasse resolvido de uma vez por todas e por isso ele diz no verso 14: não posso estar aqui a perder tempo contigo, respondeu Joabe. Depois pegou em 3 dardos e foi enterrá-los no coração de Absalão, enquanto ainda estava pendurado vivo nos ramos do carvalho. Vemos como Joabe era um guerreiro e ele estava mais preocupado com a situação de Davi e sabia como era o coração de Absalão. Um homem que era fraudulento, um homem que era dissimulado, que tentava enganar assim que fosse oportuno. Ele já o tinha feito no passado. Talvez por isso Joabe se sentisse também um pouco traído com esta situação e então desta forma Absalão morre. E a notícia é dada a Davi e Davi fica tão angustiado e lamenta de facto a morte do seu filho. Por isso no final deste capítulo diz: ó meu filho Absalão, ó meu filho, meu querido filho Absalão, se ao menos eu pudesse ter morrido em teu lugar. Vemos que este era o sentimento de Davi. Davi era realmente um homem de coração puro, um homem segundo o coração de Deus. E por essa razão, mesmo os seus inimigos, ele não queria mal. Que cada um de nós possa desenvolver esta atitude no seu dia a dia. No próximo programa continuaremos a olhar para o livro de Samuel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.